importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo, verdadeira paz, e não podemos nos calar. O evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá.
Somos um na palavra, somos um no Senhor. Somos um na palavra, somos um no Senhor. E para sempre seremos todos um no amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, se formos o somos parte da estrada, somos parte da luz. Somos parte da estrada, somos parte da luz. E diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor. Se formos o Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Sejam todas bem-vindas à Escola Sabatina. Que vocês se sintam bem na presença de Deus. E agora nós vamos ouvir o hino Nas Mãos do Oleiro. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou.
sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Tuas mãos, eu sou nenhum valor, a luz. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigada, Senhor, pela vida, saúde, pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida, por isso estamos alegres. Quero pedir que o Senhor abençoe cada irmão que está assistindo essa live, que o Senhor abençoe também cada um, o pastor. O Senhor abençoe cada um de forma geral, Pai. Esteja conosco nessa manhã, abençoe a Escola Sabatina, que está começando aqui, abençoe também o culto divino, e esteja com cada um, Pai. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para o informativo mundial das missões dessa semana. Essa semana eu venho contando a história de Chinelle. Chinelle era uma professora lá em Trinidad e Tobago, no sul do Caribe. E aí teve um dia que ela estava dando aula lá, com os seus alunos lá,
e aí começou um tiroteio. Eles ficaram assustados e quando foram ver, tinha um homem correndo na rua e atrás dele tinha um carro com um homem segurando uma arma, né? Quando o Chinelo foi ver, depois que passou aquele tiroteio, seu carro estava todo cheio de bala, né? Todo furado. E aí ela agradeceu muito a Deus pela proteção. Dias antes, ela estava conversando com os amigos sobre como as pessoas valorizam mais os carros do que Deus. E aí ela contou uma história que tinha acontecido com ela 7 meses atrás, que ela estava lá, o carro dela estava parado, e aí veio um carro fugindo de um tiroteio e bateu no carro dela e destruiu ali o carro dela. Chinelli, ela agradece muito a Deus pela proteção. E diz que enquanto ela estiver viva, ela vai agradecer a Deus por essas proteções, né? Mas os amigos dela falaram para ela que, depois desse tiroteio, para ela vender o carro, né? Porque aquele carro parecia que era amaldiçoado por tantas coisas que tinham acontecido com aquele carro. Mas ela disse que, porém, ela não vendeu o carro e continua agradecendo a Deus por essas proteções e servindo a Deus. E fala que aquele carro serve de testemunho para mostrar a proteção de Deus na vida dela. Nossas ofertas do trimestre passado ajudaram a construir o centro de uma universidade lá em Trinidad e Tobago, e as ofertas desse trimestre vão ajudar a construir um centro de influência lá nesse país. Sejamos liberais. Valeu, Natan, muito obrigado. Lilian, aí, primeiramente para os irmãos, bom dia. Para o pessoal do IN aqui, que eu já dei bom dia agora há pouco, mas para os irmãos da igreja, agora é o meu primeiro contato, então bom dia. Que Deus possa abençoar o nosso sábado. Hoje a gente está usando aqui uma plataforma diferente. Como vocês podem perceber, a gente está usando aqui pelo YouTube mesmo. A gente está fazendo uma live, porque a gente viu que a dificuldade maior era de baixar o aplicativo, tinha celular que não tinha espaço para caber o aplicativo do Zoom, alguns irmãos tiveram dificuldade, então a Lilian deu essa brilhante ideia de fazer essa live aqui pelo YouTube. Pelo que eu estou vendo aqui, alguns irmãos estão participando, eu vi o irmão Alexandre aqui, vi a dona Creus, o seu Eliseu também, que Deus seja louvado, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. Como vocês viram, os meninos já iniciaram, teve o informativo, e agora a gente vai para a parte da lição, da recapitulação da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema de aliança. A gente tem alguns jovens aqui, né? A maioria são jovens, o pessoal do IN. O interessante é que, nesse trimestre específico, a lição está vindo com a mesma temática. Eu estou com as duas lições aqui, e eu vou mostrar para os irmãos. A primeira lição é a lição dos adultos, que está vindo com a temática aqui da promessa, da aliança eterna de Deus, né? E a segunda lição, que é a dos jovens, também está vindo com essa questão da aliança. Ah, pastor, muda algumas coisas? Muda. A ideia, a lição dos jovens aqui, a linha de pensamento dela é mais para o jovem mesmo. Então, a temática é a mesma da aliança, mas muda algumas coisas. Porém, a gente, diferente do trimestre passado, a gente vai estar conversando sobre o mesmo assunto. No trimestre passado foi Isaías dos adultos e Romanos dos jovens. Agora não, agora é tudo aliança. Então, o que a gente vai conversar aqui vai ligar as duas, eu imagino, e vai ser muito bom para todos nós. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar aqui com a presença do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, por essa escola sabatina. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar conosco agora nesse momento, que o seu Santo Espírito, meu Pai, possa nos dar sabedoria, discernimento para entender e aprender aquilo que a sua palavra quer nos dizer. Esteja conosco agora, esteja com cada um dos irmãos que estão acompanhando, o pessoal aqui do OIM, e faça a sua vontade em nossas vidas. É isso que eu te peço, que eu te agradeço em seu nome. Amém. Vou compartilhar a tela aqui agora. Aquela hora eu compartilhei para fazer um teste, né? Porém, agora eu estou compartilhando aqui. Estão enxergando aí? Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube também, para ver como está a imagem aqui, né? Mas pelo que eu vi, está tranquilo. Vou colocar minha Bíblia aqui, a lição. Beleza. A gente estudou essa semana sobre a questão da aliança. E o tema era o seguinte: os princípios fundamentais da aliança.
Eu não sei quantos de vocês têm uma aliança aí no dedo. Talvez de namoro, de compromisso, acho que a maioria, né? De casamento, no meu caso aqui é de noivado ainda. Mas a aliança ela tem um significado muito importante. A aliança é um compromisso entre duas partes. Entre uma parte e outra parte. Esse compromisso ele é muito sério. Esse compromisso ele requer fidelidade. E a gente vai ver durante a semana, a gente viu, na verdade, que Deus ele busca fazer alianças com o seu povo. Ele buscou no passado e busca hoje ainda. Ele quer ter compromisso com o seu povo, ele quer ser fiel ao povo. Agora, será que o povo quer ser fiel a Deus? Será que nós hoje somos fiéis a Deus, somos fiéis à aliança? Ou será que não? A lição dessa semana ela vai abordar os seguintes temas. O significado da aliança. O que a aliança significa? Depois o propósito da aliança, os elementos da aliança, e a gente entra um pouquinho nos 10 mandamentos, também a essência da aliança e os personagens. Alguns personagens que são principais nesse contexto de aliança. A gente vai abordar e vai recapitular aqui. Na lição de domingo falou sobre os fundamentos da aliança. Como vocês viram, a palavra aliança no hebraico é a palavra berit. E essa palavra ela pode ser traduzida como testamento ou último desejo. E o objetivo dessa palavra, berit, no hebraico, é expressar um relacionamento mesmo, entre duas partes. E esse relacionamento, ele exige algumas coisas. Tem alguns elementos que são fundamentais. O primeiro deles são as promessas da aliança confirmadas por Deus. Eu gosto de pedir os irmãos para ler, mas como a gente está num contexto diferente aqui, eu vou ler Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que vai nos contextualizar sobre essa questão das promessas da aliança confirmadas por Deus. Diz assim, ó, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é quem? Que é Cristo. Então, veja, as promessas que foram feitas no contexto da aliança, elas tinham um objetivo. Elas tinham um objetivo, e esse objetivo é Cristo. A gente vai chegar lá daqui a pouco. A obediência à aliança, ela deveria ser executada pelo homem. Porque, veja, quando a gente namora ou está noivo, ou no caso, acho que a maioria dos irmãos aqui são casados, a gente tem que seguir algumas normas. Porque a gente está dentro de um contexto de um compromisso. É uma aliança que a gente fez. Da mesma forma é com Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó. Deuteronômio 4, versículo 13, diz assim. Queria que vocês acompanhassem comigo aí. Deuteronômio 4, 13, diz assim. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Aonde se encontrava a parte da obediência humana na aliança? Nos 10 mandamentos. A obediência humana, ela deveria se fundamentar nos 10 mandamentos. E quem foi que escreveu os 10 mandamentos? Êxodo 31, 18, o próprio Deus. A Bíblia fala que ele escreveu com o seu dedo. Ele mesmo escreveu a aliança. Os 10 mandamentos, perdão, ele mesmo escreveu. Então a gente tem que entender que isso deve fazer parte de nós. Num compromisso, numa aliança, Deus tem a parte dele e nós também temos a nossa. Porque é isso que gera o relacionamento. É isso que gera o relacionamento. Os 10 mandamentos, eles são parte da nossa obediência no contexto de aliança. E aí agora chega na questão do cumprimento da aliança na pessoa de Jesus. Isaías 42 é um texto bem conhecido, talvez alguns irmãos saibam até de cor. Isaías 42, do versículo 1 a 6, diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada. Que cana quebrada? Essa expressão aqui de Isaías, ele se refere ao Egito. Todas as vezes que Isaías fala cana quebrada, ele se refere ao Egito. E olha só o que fala: nem apagará a torcida que fumega, em verdade ele promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito.
e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O cumprimento da aliança, ele se dá na pessoa de Jesus. E agora eu vou retornar naquele texto que eu li logo no início, que é Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Eu acho que vocês lembram do final dele. Eu estou retornando aqui para a gente ler de novo. Diz assim o final. E aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E olha só o que fala. E ao teu descendente, que é Cristo. A promessa que Deus fez para Abraão lá no início, ela terminaria, ela desaguaria em Cristo. Porque nele se encontra o cumprimento da aliança. Nele. Nele a aliança, ela agora se externaliza de forma mais completa. Ela não alcança só um povo determinado, mas ela alcança toda a humanidade. Traz luz para os gentios, é o que a Bíblia fala. E aqui a gente vê alguns fundamentos para a aliança. Na lição de segunda, a gente começou a ver os personagens. Quais são esses personagens? Bem conhecidos. O primeiro, Noé. É muito difícil alguém não conhecer a história de Noé, né? Porque é uma história chamativa, é interessante. Como que o mundo acabou em água, morreu todo mundo? Pois é, foi isso que aconteceu. Está lá em Gênesis 6, perdão. Gênesis capítulo 6 está a história do dilúvio, Gênesis 6 e 7. E quando vai falar sobre a confirmação da aliança no contexto de Noé, a Bíblia não fala assim, nós vamos fazer uma nova aliança com Noé, ou vamos estabelecer a partir de agora uma aliança. A Bíblia fala que nós vamos confirmar a aliança. Porque essa aliança não era nova. Essa aliança, ela já existia, sabe aonde? Lá no Éden, com Adão e Eva. E a gente viu isso na lição da semana passada. Tenho certeza que a maioria dos irmãos estudaram e viram isso. A gente viu que a aliança ela foi estabelecida lá no Éden, com o casal, Adão e Eva. Então, aqui em Gênesis 6, Deus apenas confirma a aliança com Noé. E que confirmação é essa? De que ele seria fiel com o seu povo. De que ele salvaria o seu povo e de que ele livraria o seu povo do mal. Veja, a aliança de Deus com Noé, ela traz segurança não só para Noé, para sua família também. E isso é importante, meus irmãos. Veja, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós entendemos que a vontade dele é a melhor para nós e queremos viver dessa forma, isso não é bênção só para você que quer seguir, isso é bênção para sua família também. É bênção para os seus filhos. É bênção para sua esposa, para o seu esposo. Veja, Deus ele mostrou na aliança Noé mostrou a fidelidade da promessa de Deus. Deus olhou para Noé e falou, Noé, constrói uma arca, cara. Constrói uma arca e prega. Fala com o povo que vai chover. Noé ficou muitos anos pregando, muitos. Só ele e a sua família entraram na arca. E olha só, além disso, Deus preservou toda a criação. Deus preservou a criação. E quando Noé ele desce da arca, ele oferece um sacrifício, símbolo de toda a aliança. Quando Adão e Eva pecaram, Deus podia muito bem falar, não, Adão e Eva, então vocês pecaram, vão embora, eu vou criar outro casal aqui, tudo bem, né? Tchau. Porém, não. Quando Adão e Eva pecaram, Deus ele veste eles com peles de cordeiro, de um sacrifício que ele mesmo havia feito. Porque esse sacrifício ele simbolizava a aliança de Deus com o povo. A aliança de que ele mandaria um descendente. Para quê? Para acabar, para minar com o pecado. Para salvar a humanidade. E essa aliança Deus sempre mostra ela através de personagens na Bíblia e termina, na verdade, de forma mais simbólica com Jesus. Que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que salva a humanidade, que mostra a fidelidade. Até onde vai a fidelidade de Deus? A fidelidade de Deus vai até o ponto dele mandar o seu único filho morrer por nós. É aí que vai a fidelidade de Deus. Agora, aonde vai a nossa? Aonde vai a nossa? Além da aliança com Noé, a gente viu também a aliança com Abraão, Gênesis 12. Gênesis 12, nós vemos a aliança com Abraão. E Abraão, a Bíblia fala que Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis 12. Além disso, ele também seria famoso. Deus falou que faria o nome dele célebre. Eu vou até abrir aqui
Gênesis capítulo 12, falou que engrandeceria o nome de Abraão, perdão. O nome célebre é o nome que está lá em Gênesis 11, que é o da Torre de Babel. E isso é interessante, meus irmãos. Em Gênesis 11, nós vemos um povo que queria se reunir para construir uma torre e alcançar o céu. Só que esse povo, eles queriam seguir distantes da vontade divina. A vontade de Deus era que o povo se multiplicasse, se espalhasse, enchesse a terra. Mas esse povo, eles queriam se ajuntar e construir uma torre para atacar o céu. E qual que era o objetivo? Era fazer o nome deles grande. O nome deles se tornarem grandes. O nome deles se tornarem célebres. Porém, em Gênesis 12, a Bíblia fala, eu queria ler com vocês, a partir do versículo 1, Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti eu vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, ser tu uma bênção. Em Gênesis 11, nós vemos um povo que quer ter um nome grande. Em Gênesis 12, nós vemos um Deus que quer fazer de um ser humano, que quer colocar nesse ser humano o seu nome. Um nome grande, engrandecer o nome de Abraão. Veja, em Gênesis 11 a gente vê a vontade humana, mas em Gênesis 12 a gente vê a vontade divina. Deus querendo abençoar a humanidade através de uma pessoa, através de Abraão nesse caso. Isso é interessante, porque é Deus quem é o agente que faz isso, não somos nós. De nós não provém nada de bom, mas dele provém tudo. E além de Abraão ter fama, ter o seu nome grande, a Bíblia fala que ele também seria uma bênção. Seria uma bênção. E aqui que entra a mecânica da eleição, meus irmãos. Nós somos eleitos. 1 Pedro, capítulo 2, fala que nós somos sacerdócio real, nação eleita. Nós somos eleitos para ser bênção para outras pessoas. Deus elegeu a Abraão para que ele abençoasse outras vidas. Deus elegeu Abraão não para que a bênção parasse nele, mas para que outras vidas fossem abençoadas. A aliança que Deus faz com o seu povo é Deus abençoando o povo e é Deus ensinando o povo a abençoar outras pessoas. Que legal, né? Deus, ele nos abençoa e nos ensina a como abençoar outras pessoas. E essa é a temática, essa é a tônica da aliança de Deus com Abraão. Logo depois a gente viu a aliança com Moisés. Agora a aliança de Moisés é um pouco diferente porque Deus, ele propõe um relacionamento com Moisés. Eu queria ler com vocês esse texto que está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, vai falar com os filhos de Israel. O Senhor propôs um relacionamento com Moisés e disse: Moisés, vocês são meu povo. E você vai chegar para esse povo lá no Egito e vai falar isso. Eu quero me relacionar com vocês. Quero libertar vocês. Eu quero mostrar para vocês uma nova possibilidade de vida na minha aliança. Além disso, o Senhor também propôs prosperidade para o povo. Além disso, o Senhor também propõe submissão. Submissão às suas ordens, à sua vontade. E veja, a gente vê essa palavra submissão com uma conotação negativa. Ah, você é submisso. Quando a gente se submete à vontade de Deus, isso é bênção para a nossa vida. Se você está vendo essa imagem aqui, que tem um personagem bíblico, né? Com 2 tábuas nas mãos, tábuas de pedra, representando os 10 mandamentos. Quando você se submete a obedecer os 10 mandamentos, isso é bênção para a sua vida. Se você não matar ninguém, você não vai preso, você não sofre uma condenação, você não vai dormir com a consciência pesada. Se você não adulterar o seu casamento, sempre vai ser um casamento tranquilo, abençoado. Se você não furtar, você também não vai sofrer as consequências das leis civis que nós temos hoje. Se você lembrar do sábado para santificar, meu irmão, veja, isso vai ser bênção para a sua vida. Você tem 6 dias para trabalhar, um dia Deus te deu para descansar.
Um dia Deus te deu para, de forma exclusiva, adorar Ele. Não que você deva adorar Ele só no sábado, mas todos os dias Deus espera a adoração. Porém, no sábado é um dia exclusivo, é um dia que Ele escolheu. E pastor, por que Ele escolheu o sábado? Eu não sei, foi Ele que escolheu. Lá no Éden, Gênesis 2 e Gênesis 3, eu não sei por que Ele escolheu esse dia, mas Ele escolheu. E nós devemos entender e aceitar e acreditar que Ele conhece o melhor para nós. Veja, se você honra seu pai e sua mãe, a própria Bíblia fala que os seus dias serão prolongados na terra e não vão ser dias ruins. Você acha que Deus prolongaria dias ruins para você? Não, vão ser dias bons, porque essa é a promessa. Então, veja, quando você se submete às ordenanças divinas, ao conselho divino, isso não é ruim para você, isso é bênção. Isso não está te prendendo, não está te escravizando, pelo contrário, isso está te libertando. Está fazendo com que você tenha uma vida boa aqui na terra também. Porque o que Deus espera realmente de todos nós e para nós é um dia morar no céu com Ele. Porém, enquanto esse dia não chega, meus irmãos, Ele quer nos dar também uma boa vida aqui na terra. E isso é possível. Isso é possível se nós obedecermos e se a gente se propor a se submeter à sua vontade, a se submeter à sua aliança. Na quinta-feira, a gente viu sobre a questão da nova aliança. E eu queria ler com vocês Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, a partir do versículo 31 também. Jeremias 31, a partir do versículo 31. Eu queria ler com vocês. E aí já entra na questão da nova aliança. Jeremias 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Olha só o que Deus fala. Porque eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração eu as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ao invés da aliança, meus irmãos, ser escrita em tábuas de pedra, agora Deus fala que Ele vai escrever a aliança no coração. Que Ele vai fazer um concerto agora em que o povo não vai adorar Ele por obrigação, com peso, com fardo, não. Mas o povo vai obedecer a Deus por quem Ele é. E Ele é amor. Ele é amor. Veja, a nova aliança, ela vai mostrar para a gente uma obediência natural do povo para com Deus, não uma obediência obrigada, não uma obediência que tem que ter Moisés lá o tempo todo, não, gente, vem para cá, não. É uma obediência natural. É um relacionamento natural entre Deus e o seu povo. Agora, presta atenção nisso aqui. Essa nova aliança, ela traria um perdão sobrenatural de Deus para o seu povo. Jeremias 31, versículo 34 diz: Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por quê? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Isso aqui, meus irmãos, aponta para Jesus. E por que é um perdão sobrenatural de Deus para seu povo? Porque não teria mais sacrifícios diários, não teria que levar mais um animalzinho para ser morto ali, porque Jesus, ele foi o cordeiro morto desde a fundação do século, uma única vez, para perdoar os pecados de toda a humanidade. E esse perdão, na ótica do povo, naquele contexto de Jeremias aqui, era sobrenatural. Isso não era comum, isso não era normal. E Deus, ele estabeleceu esse perdão para o seu povo. E esse perdão nos alcança hoje. Esse perdão nos alcança hoje. A promessa da vinda de um Messias, ela vem desde Gênesis 3, versículo 15. E ela mostra o desejo de Deus, ele conceder a sua graça, salvar o seu povo e amar o seu povo. Essa é a nova aliança que ele hoje faz com cada um de nós. Ele espera de nós, meus irmãos, um desejo natural, automático, de obedecê-lo. Nada forçado, nada obrigado. Não sendo um fardo, mas sendo alegre.
Essa deve ser a vida do cristão. Para finalizar com vocês na lição de sexta, a lição de sexta falou sobre o jugo que liga o serviço. O jugo que liga o serviço é a lei de Deus. Quem fala isso? Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, na página 329. O jugo que liga o serviço é a lei de Deus. Eu queria ler uma citação dela para vocês que diz assim: Deus deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres do serviço. Esse jugo do serviço ele foi levado pelo próprio Cristo na humanidade. Ele declarou: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Veja, esse jugo que liga ao serviço, ele foi revelado no Éden, ele foi proclamado no Sinai. Jeremias fala que ele vai ser escrito no coração. O reino dos céus, o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, vai dizer que o reino dos céus é o serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Deus quer ensinar todos nós hoje a participar da sua aliança, entendendo o passado dela, que começou lá com Noé, com Abraão, com Moisés, e nos alcança hoje. A fidelidade que Deus espera de nós é uma fidelidade a Ele e uma fidelidade ao nosso próximo. Eu amo a Deus e amo o meu próximo. Eu obedeço a Deus, respeito o meu próximo. É isso que Deus espera de nós. O jugo que liga ao serviço é a lei de amor. Que bênção. Que bênção. Deus seja louvado, meus irmãos. Que Ele possa nos abençoar nesse dia, nesse sábado, e nessa promessa tão bonita. Porque igual está aqui na capa da lição, olha só, é uma aliança eterna de Deus. Essa aliança ela não tem fim. A aliança de Deus cuidar, salvar e amar o homem, ela não tem fim. Ela não tem fim. Porque até quando nós formos para o céu, quando Jesus voltar, Ele vai continuar cuidando e nos amando, assim como Ele faz hoje. Amém? Que Deus possa abençoar você nesse sábado, nesse dia. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Olha aí, e eu oro aqui e a gente dá continuação. Oremos. Obrigado, meu Deus, porque pela sua palavra nós vemos que o Senhor cuida de nós. Muitas vezes nós rejeitamos a sua aliança, nós somos infiéis nesse compromisso, mas o Senhor se mantém fiel. O Senhor cuida de nós e nós te agradecemos por isso. Nós somos falhos, somos pecadores, somos indignos do seu amor e da sua misericórdia e te agradecemos, meu Pai, porque mesmo assim o Senhor nos concede. Que nós, de certa forma, sejamos mais fiéis a Ti. Que a gente possa entender que a sua aliança é o Senhor nos abençoando e nos ensinando a abençoar outras pessoas, assim como foi com Abraão, assim como foi com Moisés, com Noé e com tantos outros. Nos ajude a entender isso, entender que a aliança do Senhor, a bênção do Senhor não para só em nós, mas alcança outras pessoas. Perdoe os nossos pecados. Faça a sua vontade em nossas vidas, hoje, nessa semana. É isso que nós te pedimos, te agradecemos em seu nome. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom dia, né? Feliz sábado. E que assim como nós vimos na lição, né? Que Deus cumpre sempre as promessas das nossas vidas. Eu tinha colocado no chat que a gente estaria fazendo oração por alguns pedidos. Então, assim, o meu pedido especial é para o Elias, irmão da dona Creuza, né? Que está internado também com o Covid, não está passando por bons momentos. E a Juju também colocou pedindo oração pelo seu pai. Então, nesse momento, eu queria fazer uma oração pelos pedidos, né? Aqueles que não se manifestaram, que o Senhor conhece seus corações, suas necessidades. Então, vamos orar por esses pedidos e logo após a gente vai ouvir um hino, colocando também as nossas vidas nas mãos de Deus. Vamos fechar nossos olhos para a gente poder estar orando. Querido Jesus, amado Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, pela vida de cada um que agora assiste a esses momentos juntos de oração, que o Senhor possa estar com cada um, visitando cada um nas suas necessidades, ó Pai. Quero também, ó Pai, entregar nas tuas mãos neste momento os pedidos especiais que foram feitos nessa manhã. Quero te pedir pelo pai da Juju,
que o Senhor possa estar abençoando ele. Não sei por quais momentos ele está passando, seja de saúde, não sei o que se passa com ele, mas o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor possa estar visitando ele nessa manhã, que o Senhor possa estar acalentando seu coração, estando também com seus familiares, que o Senhor possa, ó Pai, conceder a cura, se for esse o caso, que o Senhor possa estar reanimando. Quero te pedir também, ó Pai, pelo Elias, irmão da dona Creuza, que está passando por um momento delicado de saúde, que o Senhor possa estar intervindo, se assim for a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor possa visitar os seus familiares também, dar esperanças, confortar os seus corações, e que, acima de tudo, ó Pai, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Aqueles que não manifestaram seus pedidos, ó Pai, o Senhor conhece seus corações, conhece as suas necessidades. Que o Senhor também possa estar visitando cada um, e assim ser feito a tua vontade na vida de cada um também. Em nome de Jesus, colocamos isso no teu altar. Amém. Irmã Lilian, só um momento, antes de colocar o hino, só um anúncio bem rápido, que é sobre amanhã. Como você sabe, a gente iniciou no domingo passado o Domingo de Esperança, e o Domingo de Esperança ele tem como temática esse livro aqui, ó, que é O Mistério da Profecia, que foi escrito pelo pastor Mark Feeling. E aí, todo domingo, até junho, a gente vai estar fazendo o Domingo de Esperança. A nossa ideia é continuar aqui online, né, Lilian? E depois, assim que puder, ir para a igreja de forma presencial. Então, amanhã, nós teremos mais um Domingo de Esperança, com um novo tema, é o 2º capítulo do livro, e vai ser aqui também, dessa mesma forma, pela live, vai ser no YouTube. E eu quero pedir para os irmãos que estão nos acompanhando, eu sei que a maioria está aí, para compartilhar esse link do YouTube, a Lília vai disponibilizar para a gente, para o pessoal da cidade, para que eles também possam assistir junto conosco. Agora não tem mais dificuldade, é só clicar no link, é como se você estivesse assistindo um vídeo do YouTube normal, como você assiste no seu celular, na televisão, e amanhã a gente vai estar de volta com Domingos de Esperança, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês, e estamos juntos aí. Um grande abraço. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Bom, vamos iniciar o nosso culto, e antes da gente iniciar, vou convidar a gente a fazer uma oração, para a gente poder estar abrindo a palavra de Deus nesse momento. Então, oremos. Querido Deus, neste momento agora iremos estar abrindo a Tua palavra. Queremos lhe pedir, ó Pai, orientação, sabedoria e discernimento. Que ao abrir a Tua palavra neste momento, ó Pai, ela possa vir de encontro aos nossos corações, que nós possamos ter entendimento dela. Permaneça conosco, abra nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Não sei se aqui, talvez muitos não se lembrem,
mas porque talvez nem eram nascidos ainda, né? Em 20 de abril de 1997, um grupo de 5 jovens, todos de filhos de, digamos assim, bons pais, né? Tinham pais que tinham boa reputação na sociedade. Por divertimento, entraram num carro, encontraram um índio, né? Que estava dormindo na calçada porque estava entrando com alguns recursos para defender a sua comunidade. Jogaram álcool nesse índio e atearam fogo nesse índio. Foram condenados, mais tarde foram libertos, mas o que eu quero que a gente reflita sobre essa situação é sobre a condição que eles tinham. Eles tinham tudo para ser bem-sucedidos na sociedade também, devido à origem que eles tinham. Então, muitas vezes a gente tem que refletir que nem sempre de onde é a nossa origem deve influenciar em quem nós somos. Então, hoje nós vamos estar meditando um pouco sobre os propósitos de Deus na nossa vida e as viravoltas que a gente pode ter, dependendo dos caminhos que a gente segue, das escolhas que a gente faz. Para a gente estar meditando nessa manhã, vamos abrir o livro de Juízes, no capítulo 11, e vai nos contar a história de Jefté. A gente vai estar lendo, a princípio, até o verso 11. Depois a gente vai ler mais alguns versos desse capítulo, tá? Então, Juízes, capítulo 11, é o que a gente vai estar lendo nesse momento. Fala assim, olha. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborrecesses a mim e não me expulsasses da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então, Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então, até aqui, nós vemos um relato resumido de como foi o princípio da vida de Jefté. O princípio da vida de Jefté, ele não foi um princípio muito bom, considerando pelos padrões da sociedade da época. Então, assim, Jefté, ele era um caso, por exemplo, o pai dele talvez tenha ficado aborrecido com alguma coisa, saído para distrair a mente e, de repente, se encontra com uma prostituta, passa uma noite com essa prostituta e daí surge uma gestação. E uma gestação conturbada porque, digamos assim, filho de uma prostituta, ela dependia de não ter uma barriga para poder continuar a ter os seus lucros, então ele já foi rejeitado desde o ventre, porque ela não teria condições de criá-lo. Posteriormente, digamos que ela leva essa gravidez e
tendo o filho, ela pegou esse filho e levou e deixou ele na porta de Gileade, que era o pai, toma que esse filho é seu, eu não quero ele para mim, porque ele está atrapalhando a minha vida, e largou ele lá. Gileade era casado, tinha sua esposa, e posteriormente a sua esposa veio a ter filhos também. E, nesse caso, Jefité era um filho bastardo. E os filhos bastardos, normalmente, eles são como que massacrados naquela época. E são excluídos pelos outros irmãos. A madrasta, talvez sempre quando olha para ele, ela vai e tem aquela sensação, assim, de lembrar da traição do seu esposo. E começa ali um sentimento dele de inferioridade, um sentimento de que ele não servia para nada, e sendo sempre perseguido por essa situação, por essas questões que ele vai crescendo ali naquele meio. E quando ele fica adulto, seus irmãos também estão adultos, seu pai talvez já esteja numa idade próxima de vir a falecer, os irmãos pegam e se reúnem e expulsam Jefité. Mas para eles expulsarem Jefité, eles não tomam essa decisão sozinhos. Eles consultam os anciãos e, com o conselho desses anciãos, os anciãos aprovam a expulsão de Jefité para que ele não possa herdar. Porque era comum naquela época que o primogênito ele herdasse 50% da herança do pai. E os filhos de Gileade, da esposa legítima, não queriam dividir a sua herança com Jefté. Como ele era o filho mais velho, ele era o primogênito de Gileade, eles não queriam, eles tinham medo de que ele reivindicasse, mesmo sendo bastardo, ele não teria, como sendo bastardo, ele não teria direito à herança, assim como falava nas leis do povo de Israel naquela época. E aí vem o medo deles de Jefité requerer a herança do pai. Aí eles tomam a decisão que nós não queremos esse bastardo no nosso meio, nós vamos expulsar ele daqui. E quando expulsam Jefité, ele vai para um local onde ele se sente, como se diz, uma característica parecida com ele procura um deserto. E nesse deserto, ele encontra com outras pessoas que não são de boa índole e formam ali um bando. Então, aí a primeira pergunta que Jefté poderia ter feito eu não pedi para nascer. Tem muita gente que, muitos jovens, quando se veem numa situação mais na margem da sociedade, eles falam assim, eu não pedi para nascer, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu vim para esse mundo? Onde é que está Deus na minha vida? Por que Deus me abandonou? Por que eu não sirvo para nada? A sensação depressiva de inutilidade perante a sociedade, perante o meio em que eles estão vivendo. E isso aí muitas vezes traz muita angústia para muitos adolescentes. Quantos adolescentes que hoje passam por dificuldades devido a gente ver o tanto de problema na sociedade que a gente enfrenta hoje? São pais que se separam e a criança vai crescendo num ambiente que não sabe escolher, não sabe como lidar com a situação. Às vezes nós temos pais que vão embora para outros lugares, largam os filhos para serem criados com os avós, porque talvez por necessidade de trabalho, e ali às vezes o filho começa a se sentir que foi abandonado, que não é amado pela sua família, e se encontra mais em situações parecidas com a situação de Gileade, de Jefté, aliás. E quando você está numa situação, digamos, de desamor, você procura se ambientar num local onde você também percebe naquele local o desamor. Então, Gileade, ele se sentia sozinho, isolado, e o que ele procurou? Ele foi para um deserto. Ele não tinha a confiança nele mais, mas ele dizia, mas eu não posso parar de viver, eu tenho que seguir a minha vida. E daí Jefté vai para esse deserto, e nós sabemos que o significado da palavra deserto na Bíblia, ela vem do sentido de deserto é encontro com a palavra, encontro com Deus. Mas mesmo sendo esse sentido, Jefté não entende isso a princípio. E juntam-se a eles ladrões, salteadores, como se fossem, espelhando na sociedade de hoje, você não se sente amado pelos seus pais, pela sua família, não se sente ali, tem aquela crise existencial,
e você começa a se envolver com pessoas da marginalidade. Muitos dos nossos jovens, nossos adolescentes, da nossa comunidade mesmo, a gente vê essa situação, em que começa a se envolver, a se aliar a jovens que também têm o mesmo desamor que eles, e aquilo ali pode começa a influenciar na sua vida. E Jefté, nesse meio, teve essa situação de desamor, de se sentir desamparado, e ele procura o deserto de Tob. A palavra Tob, ela significa frutíferos. Então, ele está num deserto, que é o encontro com a palavra, e a palavra Tob significa frutíferos. Então, assim, mais tarde vai render algum fruto para Jefté. E outro exemplo que a gente tem na Bíblia também, que ao fugir, nós temos o exemplo de Davi. Davi, quando foi perseguido por Saul, o que ele fez? Ele fugiu, a conselho de Jonatas, né? E ele se escondeu na caverna de Adulão. Quando ele se escondeu na caverna de Adulão, quem que se reuniu com Davi? Quem que foi buscar o apoio de Davi e foi fazer companhia para Davi? Foram só ladrões e salteadores também. E a gente vê pelo decorrer da história de Davi, que Davi não se deixou influenciar pelos ladrões e salteadores. Ele acabou influenciando eles e mudando a direção da vida deles. A mesma coisa vem agora com Jefté. Ele está ali no meio de ladrões e salteadores. E o que ele fez? Ele começou a se tornar um salteador também. Ele começou a se envolver na criminalidade e ele começou a ser valente, a ser forte. E ele liderou, passou a ser o líder daqueles salteadores ali naquela época. E a sua fama percorria toda Israel. Que ele era um homem forte, ele era um homem bravo, ele era um homem valente. E aí chega um momento em que o povo de Israel, a gente conhece pela história, que desde a sua libertação por Moisés lá do Egito, o povo tinha altos e baixos. Até na caminhada pelo deserto, o povo teve seus altos e baixos, pagou penalidades por causa disso, e o povo vivia se contaminando com a idolatria das nações que viviam ali ao redor dele. E agora, esse povo, sempre quando ele abandonava os caminhos do Senhor e se contaminava com as idolatrias ao redor, Deus se afastava da presença deles. E quando eles começavam a ser prejudicados por causa dessa contaminação, eles recorriam a alguém que fosse forte, que pudesse liderar o povo. Só que naquele momento ali, eles já tinham expulsado Jefté, eles não tinham ninguém. E os amonitas estavam saqueando tudo deles, e eles não estavam tendo como sustentar suas famílias. Eles plantavam, assim que era a época deles colherem, vinham os amonitas, invadiam e carregavam tudo que eles tinham. E os amonitas começaram a querer reivindicar aquela terra, falando que aquela terra era deles. E aí vem uma questão em que o povo se sentiu desamparado e o povo já não estava aguentando mais sofrer. E agora eles precisam recorrer a alguém que possa liderá-los, um general para o seu exército. E ali agora eles vão o quê? Jefté é um homem valente, é um homem bravo, é um homem que luta, é um homem que pode fazer isso por nós. Ele pode liderar um exército por nós e pode nos resgatar. Aí o que vem agora? Os anciões vão lá atrás de Jefté, procuram por ele e pedem a ele um socorro. E ao se apresentar para eles já chegam logo de cara o quê? Sabendo que eles tinham falhado com Jefté quando apoiaram que seus irmãos pudessem estar expulsando ele, exilando ele da terra que ele pertencia, da terra de Gileade. E agora eles já chegam para ele e falam assim, nós estamos aqui, queremos que você lidere o nosso exército. Ou seja, colocaram ele como general, deram ele um cargo muito bom. Mas aí Jefté vira para eles e fala assim, peraí, enquanto eu estava lá, vocês não me queriam. Agora vocês já querem que eu lidere o povo? Eu não quero só liderar. Se for para eu ir, eu quero ser o juiz de vocês. E aí ele começa a fazer uma negociação. E nessa negociação, nós vemos o quê? Que o tempo que Gileade passou no deserto, também outros líderes passaram no deserto. Por exemplo, Abraão,
Deus fez uma promessa para ele de que ele teria um filho. Para que ele ter esse filho, da promessa até o momento em que ele tem esse filho, demorou-se 25 anos. Moisés, para que ele pudesse libertar o povo, ele passou 40 anos com Deus habilitando ele para poder libertar esse povo, uma nação. José esperou 13 anos sendo tratado como escravo no Egito até ele se tornar o governador e aquilo que Deus fizesse para ele, para que ele pudesse libertar e ajudar o seu povo. E assim também Jefté passou um tempo bom no deserto em que Deus capacitou ele, de maneira que às vezes para a gente pode ser estranha, mas Deus capacita cada um usando os seus princípios. Os propósitos de Deus para nós, eles não são conhecidos. E agora o que vem? Jefté agora, já a terra que ele foi, que é a terra de Tobi, agora produziu frutos. Ele é um homem valente e ele tem capacidade para liderar esse povo. E ele foi escolhido para ir lá. E quando ele é escolhido, ele não questiona, ele não fala a princípio que ele não vai. Ele aceita a proposta de ir. E quando ele aceita a proposta de ir, o que ele faz? Ele negocia com os anciãos. E aí os anciãos fazem o quê? Eles fazem uma promessa para ele de uma coisa que eles não podiam. Porque segundo a lei que Deus havia prescrevido, um bastardo jamais poderia ser um líder. E o povo estava tão carecido de ser liderado por alguém forte que eles aceitaram a proposta de Jefté, que é quando a gente vê lá no verso 11 que ele fala assim, olha, então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então ali ele foi condecorado como um juiz sobre Israel. E ele aceitou e ele foi. Que ele não queria ser necessário apenas no tempo de guerra. Ele queria estar ali também em tempos de paz. Ele queria voltar para a sua terra. E agora, além de ter a herança de Gileade, não estava herdando não apenas os 50%, mas ele estaria herdando toda a terra para poder liderar. Ele, como o filho, o primogênito, ele não estaria herdando só os 50% que os irmãos não queriam que ele herdasse. Agora ele herda tudo. E aquele que o Senhor também capacita, independente da situação que você esteja passando hoje, Deus também está te capacitando pelos momentos, pelos sofrimentos, que às vezes a gente passa por sofrimentos para a gente aprender a lidar com uma situação futura que a gente não conhece. É como se você estivesse dirigindo um carro. Se você tivesse a visão de cima, soubesse o que estivesse para vir depois da curva, você poderia ultrapassar sem ter o medo de sofrer um acidente. Mas como a gente não tem uma visão de cima, a gente tem que seguir ali, mesmo estando atrasado às vezes, porque a gente não tem a visão de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos que saber esperar o tempo de Deus, porque Deus, às vezes, trabalha na vida da gente aos poucos para nos capacitar, para nos aperfeiçoar, para enfrentarmos alguma situação que nós teremos que enfrentar lá na frente, porque Deus sabe de todas as coisas, sabe do nosso presente, sabe do que vai acontecer conosco. Depende apenas das nossas escolhas. Então, a visão que nós temos é diferente da visão de Deus. E quando o Jefté foi para aquele deserto, ele não tinha visão de Deus para a vida dele, para o futuro da nação a qual ele pertencia. Mas Deus tinha essa visão. E Deus permitiu que ele fosse sendo capacitado, fortalecido, para que futuramente ele pudesse liderar o povo, se assim ele aceitasse, que ele tinha a escolha de não aceitar essa liderança pelo povo, que foi proposta a ele. Ele não aceitou, como assim fez, e seguiu as orientações. E quando ele aceitou, que a gente lê agora no versículo 12, fala assim, olha, enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti que viestes a me pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté, é porque subindo do Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. E Jefté vai e responde, porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon.
E agora a resposta de Jefté. A Bíblia não relata como que foi a instrução, a criação de Jefté. Mas quando a gente lê a resposta dele agora, que vem do versículo 15 até o versículo 26, Jefté, ele discorre, dá uma aula de história para os amonitas, em que ele explica por que ele não deve nada, que aquela terra não é dos amonitas, porque quando o povo de Israel chegou, Deus falou o quê? Que não era para eles lutarem, guerrearem com os amonitas, por quê? Porque eles eram descendentes de Ló, e aquela terra pertencia a eles, porque quando Abraão e Ló estiveram no alto do monte, Abraão falou, escolhe para que lado que você vai, que eu vou escolher para que lado que eu vou. E aí foi escolhida até Ló escolheu as planícies e Abraão escolheu a terra de Canaã. E ali, aquela terra ali que era a terra prometida, que Deus havia prometido. Então, Deus deu a permissão a Ló para permanecer ali. Os seus descendentes se tornaram os amonitas. E agora, Deus não permitiu que o povo de Israel expulsasse os amonitas da terra, porque aquela terra pertencia a ele, porque Deus deu aquela terra para eles. E agora Jefté explica detalhadamente tudo aquilo que havia acontecido na história, ou seja, Jefté tinha conhecimento da Bíblia, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e agora como líder, ele podia liderar porque ele tinha conhecimento disso. Entretanto, Jefté também estava contaminado pela cultura dos amonitas, que era adoração a outros deuses. E agora, depois que ele responde, lá no verso 27, fala assim, não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. E nesse momento, quando Jefté entrega na mão de Deus, que ele explicou tudo, e mesmo assim os amonitas queriam invadir, queriam guerrear, Jefté entregou na mão de Deus assim, Senhor, seja o juiz, o Senhor pode julgar essa situação, eu não posso, mas se o Senhor quer julgar essa situação, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que eu possa libertar o meu povo. E assim ele fez, olha, porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem de Jefté que lhe enviaram. Aí no versículo 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa e Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Ou seja, Jefté já havia recebido o Espírito de Deus. Deus já estava com ele, já estava lutando por ele. Aí Jefté vai e tem uma queda. E essa queda foi o quê? Ele fez um voto que ele não deveria e ele não tinha necessidade de fazer. Por quê? Porque ele ainda estava contaminado com a cultura dos amonitas. Porque o povo havia se contaminado com a idolatria. E os amonitas tinham uma cultura que eles serviam ao deus Quemos. E para esse deus eles ofereciam sacrifícios humanos. E nesse momento Jefté cai. Ele fala, fez Jefté um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Ele não tinha ideia do que poderia acontecer. E ele fez um voto impensado e sem necessidade, porque Deus já estava com ele. Assim como falou lá no versículo 29, que o Espírito de Deus se apossou dele e ele saiu dissipando tudo, vencendo todas as batalhas. E aí fala assim, olha, assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então, muitas vezes você aceita também, nós também aceitamos o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas, mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós aceitamos o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que abandonar tudo aquilo que nós conhecemos do mundo. Nós temos que abandonar tudo aquilo que nós vivenciamos e conhecemos do mundo, porque agora nós conhecemos a palavra do Senhor. E nesse momento é onde podemos falhar, mesmo sendo líderes, mesmo sendo
aquele que o Senhor envia para poder pregar a mensagem, nós temos que estar sempre em comunhão com Deus. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, e nós podemos cair, nós podemos pecar. Porque nós estamos contaminados pelo pecado, nós estamos contaminados pelo mundo. E isso nos faz cair e muitas vezes fazer com que as pessoas que estão à nossa volta sejam feridas, sejam respingadas pelas nossas falhas. Então, sempre quando nós estivermos na presença do Senhor, que nós possamos buscar estar na comunhão com Deus e buscar a orientação do Senhor para nossas vidas, para as nossas decisões. Jefité foi fortalecido enquanto estava no deserto, enquanto estava com saqueadores. Deus fez um chamado para ele. Ele tinha conhecimento das Escrituras, mas ele não tinha comunhão suficiente com Deus para saber que quando o Espírito de Deus se apossou dele, ele não precisava fazer mais nada. E nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração também, essa segurança, que quando Deus nos chama, nós temos que seguir apenas a Ele, nós não precisamos fazer mais votos, nós não precisamos fazer mais nada, simplesmente aceitar, seguir e buscar sempre a orientação de Deus. E essa orientação a gente encontra na Bíblia, que é a palavra que Deus deixou para nós, com orientações, conselhos, com repreensões. E por mais difícil que seja a sua vida, por mais difícil que seja o momento que você esteja passando agora, Deus, ele tem um propósito na sua vida. Ele pode estar capacitando você por alguma situação que ele sabe que você vai precisar dessa capacitação futuramente. E que Deus possa estar fortalecendo. Conta uma história de uma criança que tinha ficado com a avó e a avó estava tecendo, fazendo uma toalha de tricô. E a criança brincando no chão ali em volta, ela enfiou debaixo da toalha e foi observar como que estava ficando o tecido da vovó. E ele olhou por baixo assim e falou assim, nossa, vó, mas que coisa horrorosa é essa que a senhora está fazendo? Está ficando muito feio isso que a senhora está fazendo. Porque ele estava olhando pelo avesso e pela parte de baixo do tecido. Depois que a avó terminou de tecer a toalha, ela virou para ele e falou assim, venha cá, meu neto, vamos ver como que ficou o tecido da vovó. Quando ela virou o tecido, ali estava uma estampa linda, com vários detalhes, muito bem detalhado, tudo muito bonito. Então, muitas vezes, nós não temos a visão de Deus. Nós somos pequenos, nós somos falhos e a gente vê as coisas por baixo. Mas um dia a gente vai ver as coisas por cima e a gente vai ver quão bonitos são os planos de Deus para a nossa vida. Quão lindos são os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós dependemos apenas de aceitar esses propósitos, de seguir a vontade do Senhor e buscar estar nos caminhos dele, em comunhão com ele. Independente da dificuldade, da situação que você esteja passando hoje, independente desse momento, que você possa ser usado como um instrumento nas mãos do Senhor para poder seguir os seus planos, para que os planos dele sejam concretizados em sua vida. E que nós tenhamos a certeza de que Deus, ele nos capacita a cada momento. E que nós possamos buscar estar nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, ele nos guia, ele nos quer bem, ele nos quer que nós possamos ser usados como testemunhas do amor de Deus, através das nossas atitudes, que nós possamos aprender as lições que a vida está nos dando, nos mostrando nos momentos. O momento que a gente está passando é um momento difícil. Muitas famílias acabaram se separando devido ao momento que, antes da pandemia, não tinha um convívio familiar, e quando foi colocado dentro de casa para poder conviver com a família, passou por várias dificuldades. Então, nós temos que nos aperfeiçoar segundo a vontade do Senhor, para que quando nós estivermos entre os nossos, nós possamos glorificar a Deus em nossas vidas. Nós vamos estar ouvindo esse hino agora, e ao final a gente vai poder estar, eu vou pedir o Igor que possa estar fazendo a oração para a gente no final, se tiver como, Igor. Todas as manhãs eu me pergunto como recebi uma voz desse mundo. Eu só conhecia o silêncio, mas tu me convidaste a te louvar.
Os mundos que criaste reconhecem teu valor, e a tua verdade faz o universo te adorar. E esse é um mistério que não compreendi. O Deus da imensidão escolheu me ouvir. Eu não merecia nem a resistência, mas o teu amor me inventou. Não que o que eu cante tenha relevância, mas os teus lábios traduzem minha voz, e no momento sou instrumento. Antes de nascer, me conheceste, colocaste em mim a canção de alegria. Seria suficiente viver assim, mas tenho o privilégio de te servir. Eu não merecia nem a resistência, mas o teu amor me inventou. Não que o que eu cante tenha relevância, mas os teus lábios traduzem minha voz, e no momento sou instrumento. Eu não merecia nem a existência, mas o teu amor me inventou. Não que o que eu cante tenha relevância, mas os teus lábios traduzem minha voz, e no momento sou instrumento. Então, só antes do Igor fazer a oração, lá em Jeremias, capítulo 29, no verso 11, fala assim, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, Deus tem propósitos para nós, assim como fala nesse versículo. Tá? Então, agora o Igor vai orar para nós e a gente estará encerrando o culto. Amém. Obrigado, irmã Lilian, pela mensagem. Que Deus continue abençoando. Manda um abraço para os irmãos aí, que Deus possa abençoar todos vocês também nesse restante de dia. Oremos, então? Grandioso Deus, nosso Pai, novamente, muito obrigado pela sua palavra. O livro de Juízes é um livro muito complicado, é um livro cheio de notícias ruins, porque o povo estava longe de Deus. Porém, mesmo nesse contexto, a gente consegue tirar lições preciosas para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos abençoa mesmo em meio ao caos, meu Pai. Assim como a irmã Lilian leu agora em Jeremias, só o Senhor sabe os planos que tem a nosso respeito. Então, que a gente, todos nós, possamos confiar mais em Ti, pedir a Sua vontade para nós e ser submisso e atender a Sua vontade. Cuide de nós, Senhor. Abençoe a cada família representada aqui.
Abençoe os enfermos dessa cidade. Essa questão do coronavírus, não só aqui, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Meu Deus, faça a sua vontade, meu Pai. E que, se for a sua vontade, que essa pandemia possa parar, possa ser extinta por completo. Cuide de nós nesse dia, na semana também, que vai se iniciar daqui a algumas horas. Que a nossa segurança seja o Senhor nos acompanhando. Esteja conosco, por favor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.